Quero tanto a ti como Bernardo. Por que não continuas como a minha rede de segurança? A minha namorada riu-se. Então desapareci durante a noite e deixei apenas um bilhete. Agora a mãe dela liga todos os dias. Olá a todos, antes de começarmos o vídeo, por favor, reservem um momento para se inscreverem e clicarem no like se quiserem mais histórias como esta. Obrigado! Vamos começar. Nunca quis ir àquela reunião de ex-alunos, mas o meu colega de quarto da faculdade Marco convenceu-me com chantagem emocional, dizendo que eu andava fechado a programar há tempo demais e precisava de lembrar como é a luz do sol. 3 horas dentro daquele salão de hotel sobrelotado com pessoas tentando desesperadamente provar o seu sucesso pós-graduação, eu já estava a planear a minha fuga quando ouvi uma gargalhada que cortou todo o barulho como se fosse dona do lugar. Foi quando vi Samara Silva pela primeira vez desde o 2º ano, comandando uma conversa perto do bar com 5 pessoas dependuradas em cada palavra sua, gesticulando com um copo de vinho na mão como se estivesse a reger uma orquestra da sua própria criação. Ela sempre foi magnética na faculdade, o tipo de pessoa que podia entrar em qualquer sala e instantaneamente tornar-se o centro de gravidade dela, mas agora havia esta confiança polida nela que fazia todos os outros parecerem que estavam a tentar demais. Diego Martins, o programador misterioso que realmente fez algo da vida, disse ela quando me viu a esconder-me junto à mesa dos aperitivos, abandonando a sua audiência sem pensar 2 vezes para vir ter comigo. Acabamos por conversar durante 3 horas seguidas, sentados no terraço exterior do hotel enquanto todos os outros faziam networking lá dentro, recordando o professor Henderson e a sua aula impossível de algoritmos e aquela vez que todo o laboratório de informática arrebentou durante a época de exames. Tu sempre foste diferente dos outros, disse-me, aproximando-se mais quando o ar da noite ficou mais fresco, genuinamente autêntico enquanto todos os outros andavam a fingir ser algo que não eram. Descobri que ela se tinha mudado para Curitiba há 2 anos para começar o seu próprio negócio de coordenação de eventos, especializando-se em casamentos de luxo para executivos de tecnologia e capitalistas de risco, o tipo de eventos sofisticados onde as flores custam mais que o carro da maioria das pessoas e cada detalhe tem de ser absolutamente perfeito. Sou boa a fazer as pessoas sentirem-se especiais no dia mais importante das suas vidas, explicou, mas a parte empresarial está-me a matar lentamente. Todos estes sistemas de reservas e bases de dados de gestão de clientes que mal consigo perceber. Quando ela mencionou ter dificuldades com a infraestrutura digital, algo clicou no meu cérebro da mesma forma que acontecia quando resolvia um problema de programação particularmente complexo. Provavelmente posso ajudar-te com isso, ofereci, já mentalmente a desenhar um sistema de reserva simplificado que podia automatizar a maioria das suas dores de cabeça administrativas. O rosto dela iluminou-se como se eu tivesse acabado de oferecer para resolver a fome mundial. A sério? Farias isso por mim? Dentro de 2 semanas, estávamos oficialmente a namorar, e eu passava todas as noites e fins de semana a construir a plataforma empresarial dos sonhos dela do zero. Criei um sistema de reservas personalizado que geria inquéritos de clientes, automatizava a sua agenda, integrava processamento de pagamentos, e até construí uma aplicação móvel que permitia às noivas acompanhar cada detalhe do planeamento do casamento em tempo real. Toda a infraestrutura digital levou-me 3 meses de noites não pagas e fins de semana, mas ver o entusiasmo dela enquanto cada funcionalidade ficava online fazia cada hora valer a pena. És incrível, dizia-me, trazendo-me café enquanto eu fazia debug à base de dados de clientes às 2 da manhã, não sei o que fiz para merecer alguém que realmente se preocupa com o meu sucesso. Desenhei formulários personalizados para gestão de fornecedores, construí sequências de e-mail automatizadas para comunicação com clientes, e até criei uma integração de redes sociais que publicava o trabalho dela automaticamente em 5 plataformas. O negócio dela explodiu quase de um dia para o outro. As reservas triplicaram, os seus seguidores no Instagram passaram de 800 para 12 mil, e de repente ela estava a coordenar casamentos para executivos da Microsoft e diretores da Amazon. O Diego construiu todo este sistema para mim, dizia orgulhosamente aos clientes, ele é basicamente o gênio tecnológico por trás de tudo. Senti-me genuinamente útil pela primeira vez em anos, como se as minhas competências estivessem a construir algo significativo em vez de apenas fazer debug a software corporativo de que ninguém se importava,
e ver Samara transformar-se de empreendedora em dificuldades na organizadora de casamentos mais procurada de Curitiba parecia o melhor projeto que já tinha completado. 6 meses depois do que pensei ser a nossa parceria perfeita, as primeiras fissuras começaram a aparecer, e todas pareciam girar em torno de Bernardo Rives, um fotógrafo de casamentos de Barcelona especializado no que Samara chamava experiências de luxo de destino. Ela conheceu através de um grupo de networking da indústria, e de repente o nome dele começou a aparecer em cada conversa como se fosse a peça em falta do puzzle empresarial dela. O Bernardo acha que devia expandir para retiros corporativos, dizia durante o jantar, o telemóvel tocando constantemente com mensagens dele que ela olhava a meio da frase, a atenção dividida entre a nossa conversa e qualquer sabedoria que ele estivesse a dispensar de 3 fusos horários de distância. Não eram chamadas de negócios ocasionais, eram sessões de estratégia nocturnas que duravam até a 1 da manhã, com Samara a andar pelo nosso loft partilhado no centro da cidade de calças de yoga, laptop aberto, falando sobre posicionamento de marca e penetração de mercado como se estivesse a planear operações militares. É só profissional, insistia quando mencionei que a maioria das parcerias empresariais não requeriam esse nível de consulta depois do horário. O Bernardo percebe do mercado de luxo de formas que os fotógrafos de Curitiba simplesmente não percebem. A ironia não me passou despercebida que enquanto ela recebia conselhos empresariais de Barcelona, eu continuava a ser quem fazia debug ao sistema de reservas quando rebentava e atualizava a base de dados de clientes quando ela apagava ficheiros importantes por acidente. O Instagram do Bernardo era tudo o que o meu não era: casamentos ensolarados na praia, recepções em iates, casais beijando-se contra cenários de hotéis Art Deco, tudo fotografado com o tipo de iluminação dramática que fazia momentos comuns parecerem cenas de filme. Entretanto, as minhas redes sociais consistiam em fotos de caminhadas e a foto ocasional de código que achava particularmente elegante, o que provavelmente explicava por que Samara parou de me marcar nas publicações mais ou menos na mesma altura que Bernardo começou a aparecer nas histórias dela. A pressão financeira começou a aparecer de forma subetis que inicialmente descarei como flutuações normais de negócios, mas olhando para trás, o timing era suspeitosamente conveniente. O fluxo de caixa da época de casamentos está muito apertado agora, explicou quando a renda estava para pagar e ela estava com R$ 1.200 em falta. Todos os meus pagamentos estão presos em depósitos de fornecedores e contas de caução de clientes. Cobre a parte dela sem questionar, achando que dificuldades empresariais temporárias faziam parte de apoiar alguém a construir o sonho dela, mas no dia seguinte ela postou uma história no Instagram de um spa day de R$ 300 com a legenda "Domingo de autocuidado porque não se pode dar do que não se tem". 2 semanas depois, foi outro déficit de R$ 800 porque um pagamento de cliente atrasou, seguido imediatamente por fotos de uma mala de marca que tinha comprado para celebrar fechar um negócio importante. A matemática não batia certo, mas continuei a dizer a mim próprio que empreendedores de sucesso às vezes tinham padrões financeiros não convencionais que alguém como eu, com o meu salário estável e despesas previsíveis, não conseguia compreender totalmente. Os amigos dela da faculdade, especialmente a Luana da antiga Irmandade, começaram a fazer comentários que se sentiam cada vez mais direcionados durante os nossos jantares de grupo. Críticas subetis embrulhadas em falsa preocupação que me faziam sentir como se estivesse a falhar em algum teste que não sabia que estava a fazer. Samara, trabalhas tão duramente, mereces alguém que consiga acompanhar o teu nível de energia, dizia Luana, lançando olhares significativos na minha direção enquanto descrevia alguma aventura que tinha tido com o namorado capitalista de risco dela. Quer dizer, o Diego é querido, mas é tão cerebral, sabes? Toda essa coisa de computadores. As conversas pareciam sempre voltar ao Bernardo, com Luana e as outras a derreterem-se com as últimas publicações no Instagram dele de algum casamento à beira-mar nos Açores. Ele é um verdadeiro artista, diziam, um verdadeiro galã também, não como estes tipos da tecnologia que passam o dia todo a olhar para ecrãs. Eu sentava-me ali a comer aperitivos caros, vendo o rosto da Samara iluminar-se sempre que o nome do Bernardo aparecia, e perguntando-me quando exatamente me tornei o macaco do código no vocabulário do círculo dela em vez do tipo que tinha construído toda a infraestrutura empresarial dela do zero. A pior parte não era o dinheiro ou mesmo as chamadas constantes, era a mudança gradual na forma como ela me olhava,
como se eu fosse um eletrodoméstico confiável que lidava com funções importantes mais chatas enquanto as coisas emocionantes aconteciam no outro lado. A viagem a Barcelona foi ideia da Samara, posicionada como a sua maior oportunidade de networking do ano e uma hipótese de eu finalmente conhecer o famoso Bernardo, cujo nome se tinha tornado uma presença permanente nas nossas conversas. Este evento no rooftop vai ser incrível, explicou enquanto marcava o meu voo. Todos os principais fornecedores de casamentos do sudeste da Europa, clientes potenciais com orçamentos ilimitados, e o Bernardo está a organizar num bar exclusivo no centro que literalmente não consegues entrar sem contactos. Devia ter percebido que algo estava errado quando ela parecia mais entusiasmada comigo conhecer os contactos empresariais dela do que passar um fim de semana romântico juntos, mas eu ainda estava a operar sob a suposição de que estávamos a construir algo como uma equipa. O bar no rooftop era tudo o que ela tinha prometido: grades de vidro elegantes, vistas panorâmicas da Baía de Biscaia, pessoas bonitas a beber coquetéis artesanais que custavam mais que o salário horário da maioria das pessoas, e Bernardo acomodar perto do bar principal como se fosse dono do lugar. Ele era exatamente o que eu esperava da presença no Instagram dele: alto, perpetuamente bronzeado, com aquela confiança casual que vem de nunca ter de questionar se pertences a algum sítio. Então tu és o assistente tecnológico de quem tanto ouço falar, disse quando Samara nos apresentou, o aperto de mão durando exatamente o tempo suficiente para ser educado, mas não o suficiente para sugerir interesse genuíno. Dentro de 10 minutos da nossa chegada, Samara tinha desaparecido na multidão de profissionais de casamentos, deixando-me para saborear um whisky caro enquanto fingia gostar de conversas sobre fotografia de destino e tendências de locais de luxo. Estava a verificar o telemóvel perto de uma das colunas decorativas, provavelmente com ar tão deslocado quanto me sentia, quando ouvi a gargalhada distintiva da Samara vinda do outro lado da coluna. Honestamente não sei por que não posso ter os dois, estava a dizer a Luana e outra mulher que não reconheci, a voz carregando aquele entusiasmo ligeiramente ofegante que ela ficava quando tinha bebido alguns copos. O meu dedo estava a pairar sobre a aplicação do Uber quando as próximas palavras dela me pararam. Quer dizer, pensem nisso, o Diego lida com toda a parte chata da tecnologia e paga por tudo quando estou com falta de dinheiro, e o Bernardo traz a emoção e a aventura que realmente desejo. A outra mulher riu, dizendo algo que não consegui perceber bem, mas a resposta da Samara chegou cristalina. Por que escolher? O Diego é como meu suporte técnico pessoal com benefícios, sempre a resolver os meus problemas, a construir o que preciso, nunca pedindo nada em troca. E o Bernardo faz-me sentir viva, como se estivesse realmente a viver em vez de apenas existir numa bolha tecnológica suburbana. A voz da Luana era aguda de diversão. Então o Diego é a tua rede de segurança e o Bernardo é a tua fantasia. Exatamente, respondeu Samara sem hesitação, estabilidade do Diego, possibilidade do Bernardo. Quero ambos os mundos, então por que não manter a minha rede de segurança com o Diego enquanto exploro o que pode acontecer com o Bernardo? Fiquei ali por mais 30 segundos, ouvindo-as discutir o meu papel na vida dela como se eu fosse um serviço de subscrição que ela estava a avaliar pela relação custo-efetividade, antes de algo dentro de mim ficar completamente silencioso e calmo. Não havia raiva, nenhum impulso para contornar a coluna e criar uma cena. Apenas uma clareza cristalina sobre exatamente onde eu estava na hierarquia de prioridades dela. Terminei a bebida, pus o copo numa mesa próxima, e caminhei diretamente para o elevador sem me despedir de ninguém. A descida pareceu demorar para sempre, dando-me tempo para processar o facto de que 3 anos do que pensei ser construir algo real tinham sido na verdade eu a funcionar como suporte técnico não pago para alguém que via o amor como um recurso para ser gerido através de múltiplas contas. Apanhei o primeiro voo noturno de volta a Curitiba, passando todo o voo a olhar pelas janelas para as luzes lá embaixo, já planeando o que precisava de acontecer a seguir com a mesma abordagem metódica que usava para fazer debug a sistemas complexos. Quando aterramos em Afonso Pena, já não estava com o coração partido, estava simplesmente acabado, e isso era surpreendentemente libertador. A beleza de namorar alguém que partilha cada detalhe da vida nas redes sociais é que sabe sempre exatamente onde ela está e quanto tempo vai ficar fora, o que tornou planear o meu desaparecimento significativamente mais fácil do que devia ter sido.
As histórias no Instagram da Samara mostravam que ela estava a estender a viagem a Barcelona por 3 dias para maximizar oportunidades de networking e explorar algumas parcerias novas e empolgantes, dando-me uma janela de 72 horas para executar o que comecei a pensar como Operação Recomeço. Tirei 2 dias pessoais do trabalho, dizendo ao meu chefe que tinha uma emergência familiar que requeria atenção imediata, o que não era tecnicamente mentira já que estava prestes a fazer cirurgia à minha própria vida. O primeiro passo foi o mais satisfatório: desmantelar metodicamente cada peça de infraestrutura digital que tinha construído para o negócio dela nos últimos ano e meio, abordando com a mesma precisão sistemática que usava para projetos de programação complexos. Entrei no sistema de reservas dela às 6 da manhã do primeiro dia e comecei o processo de exportação de dados e encerramento do sistema, criando backups limpos da informação de clientes antes de sistematicamente remover o meu código personalizado e devolver as plataformas aos estados básicos padrão. O sistema de agendamento automatizado que tinha passado meses a aperfeiçoar simplesmente desapareceu, juntamente com a base de dados personalizada de gestão de clientes, as ferramentas de integração de redes sociais, e a aplicação móvel que tinha feito o negócio dela funcionar como um relógio. Não estava a destruir os dados dela, não sou vingativo, mas estava a recuperar a minha propriedade intelectual e deixá-la com as mesmas ferramentas básicas que tinha antes de nos conhecermos, o que seria interessante vê-la navegar sem o seu suporte técnico pessoal. O processo de mudança foi surpreendentemente terapêutico, como apagar ficheiros desnecessários de um disco rígido desarrumado até tudo funcionar limpo e eficiente. Nunca tinha acumulado muitas coisas mesmo. Os meus móveis eram principalmente peças funcionais do IKEA, as roupas cabiam em 3 malas, e os eletrônicos empacotaram ordenadamente em caixas etiquetadas que carreguei para uma unidade de armazenamento do outro lado da cidade. O loft partilhado que dividíamos parecia enorme uma vez que a minha presença foi completamente apagada. Todos os pequenos toques que o tinham feito sentir como casa, os meus livros, a minha máquina de café, o segundo monitor que tinha instalado no canto para trabalho freelance, desaparecidos sem rasto. A transferência para Aveiro foi uma conversa que andava a adiar há meses, mas o meu chefe na empresa de software tinha andado a promover opções de trabalho remoto, e a filial do Norte tinha estado a tentar recrutar-me desde a minha última avaliação de desempenho. Preciso de uma mudança de ares, disse-lhes durante a chamada. Situação familiar requer que me mude imediatamente, mas posso começar a trabalhar remotamente na próxima semana. Ficaram entusiasmados por me manter na equipa, especialmente porque tinha sido o melhor performer por 2 trimestres consecutivos, e dentro de 24 horas tinha papelada oficial para uma transferência que vinha com um aumento de 15% para compensar o custo de vida mais baixo no Norte. O bilhete foi a parte mais difícil de acertar, e passei por 17 rascunhos antes de me decidir por algo que conseguisse impacto psicológico máximo sem revelar demasiado sobre o que realmente sabia. Queria que ela compreendesse que isto não era uma reação emocional ou uma tentativa desesperada de chamar a atenção dela. Isto era uma decisão empresarial calculada feita por alguém que finalmente tinha descoberto a sua proposta de valor real. Querias ambos os mundos. Agora não tens nenhum. A escolha sempre foi tua, mas as consequências são minhas para controlar. Escrevi à mão em papel branco simples, o tipo de formalidade deliberada que tornaria impossível descartar como uma mensagem enviada com raiva ou um e-mail apressado que ela podia racionalizar. As palavras precisavam de soar definitivas mas suficientemente crípticas para ela obsessar sobre o significado mais profundo, porque pessoas como a Samara não resistem a puzzles, especialmente os que centram no seu próprio comportamento. Deixei-o no balcão da cozinha ao lado das chaves do nosso loft partilhado, posicionado perfeitamente para ser a primeira coisa que ela veria quando entrasse pela porta esperando encontrar-me à espera com perguntas sobre a aventura estendida de Barcelona. Na quinta-feira à tarde, estava a conduzir para Norte Naum com tudo o que possuía na parte de trás do meu Honda Civic, telemóvel mudado para um número novo, contas de redes sociais desativadas, e a minha vida antiga desaparecendo no espelho retrovisor como código que tinha sido successfully debugged e arquivado. Tinha bloqueado o número dela, as redes sociais, as contas empresariais, e até os perfis dos amigos dela, criando uma firewall digital que era provavelmente mais abrangente que os sistemas de segurança que construía para empresas Fortune 500. A satisfação não era emocional,
era puramente técnica, a sensação limpa de resolução de problemas elegante quando identificas a causa raiz da instabilidade do sistema e a eliminas com precisão cirúrgica. Aveiro recebeu-me com céus cinzentos e cafés em cada esquina, e passei a primeira semana num hotel do centro, trabalhando remotamente enquanto procurava apartamento e maravilhando-me com o silêncio que o meu telemóvel tinha ficado sem o zumbido constante das necessidades de gestão de crise de outra pessoa. 3 meses na minha vida em Aveiro, estava a instalar-me numa rotina que se sentia mais autêntica que qualquer coisa que tinha experimentado em anos, trabalho remoto de um apartamento luminoso na Baixa, sessões de escalada nos fins de semana em Monsanto, e caminhadas às terças à noite com um grupo de colegas da tecnologia transplantados que tinham vindo todos para o norte procurar algo mais genuíno que a cultura de startups competitiva que tínhamos deixado para trás. A minha promoção para programador sênior veio com um aumento salarial de 25% e o tipo de projetos desafiantes que me lembravam porque me tinha apaixonado pela programação em primeiro lugar, construindo sistemas que realmente importavam em vez de fazer debug ao caos perpétuo de outra pessoa. O grupo de caminhadas foi onde primeiro ouvi sobre o colapso digital da Samara, embora não percebesse na altura. Vocês têm de ver isto, disse a Clara, uma designer UX de Lisboa que se tinha mudado para Aveiro pelas mesmas razões, mostrando-nos o telemóvel durante o café pós-caminhada. Esta mulher postou um bilhete manuscrito no Instagram pedindo às pessoas para ajudarem a descodificar o que o ex dela quis dizer, e os comentários são completamente insanos. Olhei para o ecrã que ela estava a segurar e senti um choque familiar de reconhecimento, a minha própria caligrafia olhando de volta para mim da publicação do Instagram dela, rodeada por centenas de comentários de estranhos oferecendo interpretações da minha mensagem de despedida deliberadamente críptica. A legenda dizia: "Alguém me pode ajudar a perceber o que isto significa? O meu ex deixou este bilhete e não consigo descobrir o que ele está a tentar dizer-me. As palavras parecem importantes, mas está-me a escapar alguma coisa. Por favor, partilhem os vossos pensamentos, preciso de encerramento." O que se seguiu foi uma escavação arqueológica digital que teria sido fascinante se não fosse tão patética. Comentário após comentário de psicólogos amadores e especialistas em relacionamentos dissecando cada escolha de palavra, marca de pontuação e decisão de espaçamento como se estivessem a analisar hieróglifos antigos. Algumas pessoas acharam romântico, outras chamaram-lhe manipulador, mas a maioria parecia concordar que postar correspondência privada online para estranhos interpretarem a fazia parecer desesperada em vez de simpática. A escolha sempre foi tua, mas as consequências são minhas para controlar, um comentador tinha destacado. Isto soa como alguém que acabou de jogar jogos e está a recuperar o poder. Outro tinha escrito: ele está a dizer-te que sabia sobre o que quer que tenhas feito, e em vez de lutar sobre isso, simplesmente removeu-se da equação. Isso é bastante maduro na verdade. Clara estava a rir enquanto scrollava pelas respostas. Quer dizer, sinto pena dela, mas quem posta bilhetes de término nas redes sociais? É como pedir à internet para analisar as entradas do teu diário. Fiz ruídos apropriadamente simpáticos enquanto internamente me maravilhava com quão perfeitamente o meu plano tinha funcionado. O bilhete não estava apenas a assombrá-la, estava a consumi-la ao ponto de ela ter crowdsourced da obsessão com milhares de estranhos. Através do Marco, o meu antigo colega de quarto da faculdade que ainda vivia em Curitiba, soube que o bilhete se tinha tornado a peça central de toda a narrativa pós-término da Samara, analisado infinitamente com as amigas durante sessões de terapia regadas a vinho que não conseguiam nada excepto reforçar a fixação dela em encontrar significados ocultos que não existiam. Ela contratou um investigador privado. Disse-me o Marco durante uma das nossas chamadas mensais de atualização, a voz igual partes divertida e preocupada. Aparentemente está convencida de que deixaste algum tipo de mensagem codificada que vai explicar tudo se ela conseguir decifrá-la como se fosse o código da Vinci ou algo assim. A investigação, segundo a namorada do Marco que circulava nos mesmos círculos sociais, não tinha produzido nada útil. A minha pegada digital tinha sido tão completamente limpa que eu podia muito bem nunca ter existido, e o meu rastro físico terminava numa unidade de armazenamento em Curitiba que tinha sido paga por 6 meses adiantado e não continha nada além de móveis. Entretanto, a aventura de Barcelona tinha implodido espetacularmente de formas que satisfaziam o meu sentido de justiça poética sem requerer qualquer esforço da minha parte. Bernardo, descobriu-se,
tinha a capacidade de atenção de um peixe dourado quando se tratava de mulheres que traziam bagagem emocional para o que ele assumiu seria um caso casual. E 2 meses ouvindo a Samara analisar o meu bilhete tinham sido mais que suficientes para o mandar de volta à coleção de modelos do Instagram e fotografia de festas em iates. Ela é intensa demais. Tinha aparentemente dito a amigos mútuos, constantemente a falar deste ex que lhe deixou algum bilhete misterioso, perguntando-me o que acho que significa, como se eu fosse suposto ser o terapeuta pessoal dela ou algo assim. Sem a parceria do Bernardo e a minha infraestrutura técnica, o negócio dela tinha começado a mostrar rachas sérias que nenhuma quantidade de marketing no Instagram conseguia ocultar, clientes com reservas duplas, pagamentos em falta, sistemas de reserva arrebentados que ela não conseguia arranjar sozinha, e fornecedores cada vez mais frustrados que estavam cansados de lidar com alguém que claramente tinha perdido o controle da própria operação. A ironia era perfeita. Tentando ter ambos os mundos, tinha acabado sem nenhum, exatamente como o meu bilhete tinha previsto, e a incapacidade dela para deixar ir resolver o mistério estava a impedi-la de avançar de qualquer forma significativa. Eu estava a prosperar em todos os níveis que importavam, construindo ligações genuínas com pessoas que valorizavam a autenticidade sobre aparência, enquanto ela estava presa numa prisão da própria criação, obsessiva sobre 15 palavras que tinham conseguido exatamente o que foram desenhadas para fazer. A escalada começou por volta do 4º mês com uma chamada para minha antiga empresa que só soube através do meu ex-chefe, que entrou em contato pelo LinkedIn com uma mensagem que era tanto cortesia profissional como genuína perplexidade. Olá Diego, espero que Aveiro te esteja a tratar bem, mas preciso de te avisar sobre algo estranho que está a acontecer aqui, escreveu. Há uma mulher que tem andado a ligar para recursos humanos diariamente alegando ser a mãe da tua namorada, dizendo que houve uma emergência familiar e que precisa desesperadamente de te fazer chegar uma mensagem. Quando o RH explicou que te tinhas transferido e que não podiam dar informações pessoais, ela começou a chorar ao telefone, dizendo que a filha não tem sido a mesma desde aquele bilhete e implorando que passassem apenas um número de telefone. A imagem da Samara recrutar a mãe como porta-voz era tanto patética como estranhamente impressionante no desespero, embora me perguntasse que versão dos eventos ela tinha contado à família para justificar este nível de intervenção. Segundo o meu ex-chefe, a senhora Silva tinha ligado 17 vezes em 2 semanas, cada conversa durando progressivamente mais tempo enquanto tentava abordagens diferentes com diferentes representantes de RH. Eventualmente oferecendo-se para lhes pagar pessoalmente para apenas enviar um e-mail em nome da filha. As mensagens do LinkedIn começaram a aparecer pouco depois, um fluxo constante de conhecidos da faculdade com quem não falava há anos de repente a entrar em contato com tentativas transparentes de reconectar que sempre pivotavam para perguntar sobre a minha situação atual. Olá Diego! Vi que te mudaste para Aveiro, que fixe! A Samara mencionou que vocês já não estão em contato e ela parecia muito preocupada contigo. Está tudo bem? Estas não eram missões de reconhecimento subtis, era trabalho de detetive amador que tornava óbvio que alguém estava a orquestrar uma campanha para me localizar através da nossa rede mútua. Marco Silva, sem relação com a Samara apesar do apelido, foi provavelmente o mais direto. A Samara pediu-me para entrar em contato porque está preocupada com a tua saúde mental depois daquele bilhete que deixaste. Ela acha que podes estar a ter algum tipo de colapso e quer ajudar. Podes apenas ligar-lhe para ela saber que estás vivo? As mensagens diretas no Instagram eram mais sofisticadas mas igualmente transparentes, vindas de contas que não reconhecia com fotos de perfil que pareciam suspeitamente como fotos de estoque e nomes que se sentiam gerados por inteligência artificial. Olá! Sou amiga da Samara e ela está realmente preocupada contigo. Ela só quer ter a certeza de que estás seguro e feliz. Podias por favor entrar em contato com ela? Ela sente tanto a tua falta. Não respondi a nenhuma destas mensagens, mas tirei screenshots para o meu próprio divertimento, criando uma coleção digital de tentativas de contato cada vez mais desesperadas que se lia como um masterclass do que não fazer depois de alguém claramente ter escolhido cortar contato. A análise de caligrafia foi o ponto onde a situação passou de patética para genuinamente descontrolada, algo que descobri através da Clara, que se tinha tornado fascinada com seguir esta mulher mistério do Instagram como se fosse a telenovela pessoal dela. Ela postou uma foto do bilhete ao lado de alguma análise expert pela qual pagou, mostrou-me a Clara durante uma das nossas caminhadas,
e este especialista em caligrafia escreveu 3 parágrafos sobre como a formação das letras indica distanciamento emocional controlado e tomada de decisão calculada em vez de raiva impulsiva. A mulher gastou dinheiro real para um estranho confirmar que não estavas a ter um colapso quando o escreveste. A análise aparentemente concluiu que a caligrafia mostrava padrões de espaçamento e pressão deliberados consistentes com alguém que tinha chegado a uma conclusão lógica em vez de um ponto de ruptura emocional, que era provavelmente a avaliação mais precisa que alguém tinha feito do meu estado mental durante todo o ordalho. A Samara tinha postado a análise com uma legenda perguntando se mais alguém achava que significava que eu estava ainda a processar os meus sentimentos e podia estar aberto à comunicação, completamente perdendo o ponto de que distanciamento deliberado era o oposto de confusão emocional. Os perfis falsos nas redes sociais eram mais fáceis de detectar do que ela provavelmente percebia, principalmente porque quem quer que os estivesse a criar não tinha compreensão de como pessoas reais se comportam online. Olá, Diego! Encontrei o teu perfil através de amigos mútuos. Adoraria conversar, também estou em Aveiro e soube que te mudaste para cá recentemente. Estas contas invariavelmente tinham 3 seguidores, nenhuma publicação, e fotos de perfil que pareciam ter sido selecionadas especificamente para atrair homens heterossexuais, sugerindo que a Samara tinha contratado alguém para os criar ou estava a operar sob algumas suposições seriamente mal orientadas sobre a minha personalidade. O que ela não percebia era que eu tinha ido completamente dark nas redes sociais, apagando as minhas contas inteiramente em vez de apenas bloqueá-la. Então estava essencialmente a gritar para um vazio que já não existia. O sucesso do investigador privado em encontrar o meu endereço em Aveiro foi na verdade impressionante, embora tenha chegado cerca de 6 meses tarde demais para ser útil. Soube da visita através do meu antigo senhorio, que ligou para me avisar que alguém andava a fazer perguntas sobre o meu arrendamento e a deixar bilhetes debaixo da minha porta. Uma mulher apareceu com algumas credenciais com ar oficial alegando que precisava de verificar a tua residência para propósitos legais, explicou, mas quando lhe disse que tinha saído há 2 meses e não deixaste morada de reencaminhamento, ela ficou bastante emocional sobre isso. A Samara tinha aparentemente deixado uma carta manuscrita no meu antigo apartamento, selada no envelope com "Por favor reencaminhar para Diego Martins", assunto pessoal urgente escrito na frente na mesma caligrafia cuidadosa que me lembrava de cartões de aniversário e listas de compras. O senhorio ofereceu-se para me enviar por correio, mas recusei, explicando que o que quer que estivesse lá dentro não era algo que precisasse de ler para avançar com a minha vida. Nessa altura, já estava instalado na minha nova situação, uma cabana remota nos arredores de Monsanto com internet fibra que me permitia freelance para empresas de tecnologia através de 3 fusos horários, acesso à escalada que fazia os meus fins de semana parecerem férias permanentes, e um estilo de vida tão afastado da minha existência anterior que a investigação da Samara estava a seguir uma pessoa que efetivamente já não existia. 2 anos depois, estava num vinhedo em Douro vestindo um fato que realmente me assentava, ostentando uma barba que tinha demorado meses a crescer corretamente, e sentindo-me mais eu próprio do que me tinha sentido em anos quando a avistei do outro lado da área de recepção no casamento de destino do Marco. Clara estava ao meu lado, elegante num vestido azul marinho que complementava a confiança natural dela, discutindo varietais de vinho com a família da noiva como se fizesse parte do nosso círculo social há sempre em vez dos 6 meses que namorávamos. A Samara parecia mais pequena do que me lembrava, vestida com o que era claramente um outfit caro que de alguma forma parecia desesperado em vez de sofisticado, os olhos varrendo a multidão com a energia inquieta de alguém que nunca aprendeu a estar confortável na própria companhia. Ela avistou-me durante a hora do coqueteio, o rosto passando por surpresa, reconhecimento, e algo que parecia quase pânico antes de se instalar no sorriso artificial que me lembrava de eventos de networking. Diego, disse, aproximando-se com os passos cuidadosos de alguém atravessando um campo minado, não acredito que estás aqui. Tu pareces diferente. Diferente no bom sentido. Apresentei Clara com a familiaridade fácil de alguém que tinha encontrado a pessoa certa, vendo a expressão da Samara mudar enquanto processava que eu não estava sozinho e não estava disponível para qualquer conversa que andasse a ensaiar há 2 anos. Clara é uma designer UX, expliquei, tem andado a ajudar algumas startups no Porto a redesenhar a arquitetura da experiência do utilizador. Clara sorriu calorosamente e estendeu a mão,
exibindo o tipo de confiança social genuína que não precisa de dominar uma sala para ser efetiva. Prazer conhecer-te, Samara. O Diego mencionou-te antes. A conversa sentia-se surreal, como fazer debug a código antigo que tinhas escrito há anos e mal te lembravas da lógica por trás, mas a Samara claramente não tinha seguido em frente de analisar cada interação por significados ocultos. Diego, podias falar comigo em privado só um minuto? Perguntou, a voz carregando aquela urgência frágil que reconhecia do modo de gestão de crise dela. Há algo que preciso mesmo de te perguntar. Clara apertou-me o braço suavemente e disse que ia buscar mais vinho, compreendendo sem explicação que isto era algo que eu precisava de lidar sozinho, que era exatamente o tipo de inteligência emocional que me tinha feito apaixonar por ela em primeiro lugar. A Samara levou-me para um canto mais silencioso do vinhedo, as mãos mexendo na carteira como se estivesse a tentar resolver um puzzle que continuava a mudar de forma. Preciso de saber o que aquele bilhete realmente significava, disse sem preâmbulo. Tenho andado a tentar descobrir há 2 anos e não consigo deixar passar até compreender o que estavas a tentar dizer-me. Olhei para ela por um longo momento, absorvendo o desespero genuíno na voz, a forma como claramente andava a carregar esta obsessão como um peso que a tinha desgastado. O bilhete significava exatamente o que dizia, respondi calmamente. Tu querias controlar ambos os relacionamentos, então removi-me inteiramente, não te dando nenhum. O rosto dela desmoronou ligeiramente, como se estivesse à espera de alguma revelação mais profunda que destravaria anos de confusão. Mas tinha de haver mais do que isso. A forma como o escreveste, as palavras específicas que escolheste, o que querias realmente dizer sobre as consequências serem tuas para controlar. A resposta veio-me com a mesma claridade que tinha sentido naquela noite em Barcelona, vendo-a reduzir todo o nosso relacionamento a um problema de gestão de recursos. Significava que finalmente compreendi que vias o amor como um recurso para ser gerido através de múltiplas contas, mas eu fechei a minha permanentemente. O bilhete não era críptico, Samara, era apenas o output final de alguém que nunca te deste ao trabalho de compreender. Ela olhou para mim como se eu tivesse falado em código outra vez, a boca abrindo e fechando enquanto processava palavras que eram aparentemente simples demais para satisfazer a necessidade dela de complexidade. É isso? É mesmo só isso que significava? É tudo o que sempre significou. Estavas à procura de mensagens escondidas numa despedida direta porque não conseguias aceitar que alguém simplesmente se fosse embora sem drama ou negociação. Podia ver Clara aproximar-se com os nossos copos de vinho, a presença dela um lembrete suave de que eu tinha um sítio melhor para estar. Cuida-te, Samara, disse, já me virando para me juntar à celebração, deixando-a sozinha entre as vinhas, finalmente compreendendo que alguns sistemas, uma vez apagados, não têm backup.